E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem. lá. Então sigam Curtam o e Thiago compartilhem. Parijani. Eu agradeço a todos vocês. Meu contagiro funcionou normal, disse a Maria. Tá bom, então daqui a pouco nós vamos dar uma olhada lá, Maria. Daqui a pouco nós vamos ver se girou aí. Clicou no inscrever-se, gira na hora. 105.365. Bora lá? Tem mais coisa? A gente vem falar da soltura do Adélio Bispo nessa live. É o conteúdo principal. Você fica até o final comigo. Não me abandone. Tá? A gente vai falar aqui agora da CPMI, já que a gente está falando ainda, a gente está continuando nesse caso. Surtaram. Eles surtaram completamente. Né? Eles estão em perigo. Eles estão achando que não vai dar em nada pela impunidade desse país, mas muitos já estão acreditando, como o Geyer aqui, que essa CPMI pode terminar num impeachment do Lula. Você aí, do outro lado, você acredita que a CPMI que não está sendo noticiada, e a gente precisa falar aqui pela grande mídia, né? Você não vê na Globo o que aconteceu na CPMI do INSS. Não aconteceu nada. E aí o Geyer vem falar o porquê que a esquerda, que não votou para ter CPMI, está completamente surtada dentro lá da CPMI do INSS. Fala, Geyer. Depois da derrota cachapante de ontem, quando o governo quis taxar todo o povo brasileiro, não os ricos, que isso fique bem claro, hoje eles estão passando por mais um momento desesperador, como vocês sabem. Só dando uma pitadinha, que a gente não vai falar aqui da IOF hoje, mas eles tentaram aumentar, eles falam, né, a esquerda fala que é a taxa BBB, que seria banqueiros, bilionários e bets. Pô, as bets têm que acabar, cara, na minha opinião, entendeu? Bet é uma coisa que não existe diversão com você perdendo dinheiro. Eu já usei bet lá atrás, já testei, coloquei R$100 para testar, perdi meus R$100, não foi divertido. Eu não brinco com dinheiro, existe um ditado que eu gosto muito que é dinheiro não aceita desaforo. Então, não é para você achar que bet vai te deixar rico. Bet é essas casas de aposta que você vê em todo lugar agora. Tá? Proibiram os bingos aqui no Brasil, que eram lugares comerciais que davam empregos, né, para as pessoas, e liberaram as bets que trabalham digitalmente, não geram emprego porcaria nenhuma, e está acabando com o brasileiro. Muita gente que recebe Bolsa Família jogando dinheiro em bet. Então, eu sou a favor de acabar com as bets. Teve a CPMI, mas aí melotou para todo mundo, sobrou dinheiro para um lado para o outro, ninguém fez nada. As emissoras de TV estão sendo sustentadas por bets, e aí ninguém fala mais mal. Então, tributar bet é uma coisa. Agora, tributar, eles falam banqueiros e bilionários, é o cacete. Eles iam tributar a classe média. Quem ganha acima de 5 mil não é bilionário. Então, isenta o IR do que ganha até 5 e o que ganha 5,5. Toma imposto na orelha, porque é rico. Sabe? Era isso que ia acontecer lá. E aí o Geyer muito bem fala sobre isso aqui. Então, tributar bet, eu concordo. Se você é contra ou a favor das bets aí, escreva agora no chat. Se você é contra ou a favor a permanência das bets, não estou nem falando de tributação. Para mim é pior que cigarro e cachaça, porque o cigarro e a cachaça você consegue dosar. O cigarro nem tanto, que eu odeio cigarro, nunca fui tabagista, mas uma cervejinha, uma bebidinha de vez em quando, para você dar uma descontraída, até entendo. Tá? Acaba sendo até benéfico sabendo beber com moderação. Agora, bet, o que te traz de benefício aí, rapaz? O que você acha das bets? Coloque aí para mim o comentário que eu vou colocar na tela depois do Geyer. Hoje, o presidente do Sindinap, aquele esquema de corrupção que envolve inclusive o irmão do Lula, sofreu busca e apreensão pela manhã e o presidente do Sindinap está hoje fazendo o seu testemunho na CPMI do INSS. Porém, foi protegido pelo Flávio Dino e ele não precisa responder nada porque o Flávio Dino deu habeas corpus a um cara que roubou milhões de velhinhos junto com o irmão do Lula. E aí a questão é, por que o desespero do PT hoje está fora do gráfico? Por causa deste cara aqui, ó, o irmão do Lula. Se o irmão do Lula for convocado, se o irmão do Lula for preso e ficar comprovado que ele participou do esquema de corrupção, com o governo sabendo e proteção dos membros do PT e do governo, então, meus amigos, acabou para esse governo. É o fim para eles. E eles sabem disso. PF apreende uma grande quantidade de dinheiro vivo na sede do Sindinap do irmão do Lula, que é vice-presidente. Olha que loucura! E a maior loucura ainda é que o Jornal Nacional e o Fantástico não fala nada sobre isso. Mas vamos lá, escuta esse cara aqui falando. Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cuja vice-presidência é ocupada por Frei Chico, irmão de Lula, recorreu a artifícios para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais do dinheiro movimentado, aponta relatório que mira fraudes no INSS.
A informação consta em documento produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vinculado ao Banco Central. No levantamento obtido pela coluna, o órgão aponta práticas que comprometeram o monitoramento das transações, como a atualização cadastral de uma cooperada que passou a declarar faturamento mensal de R$ 105 milhões, valor que, segundo o COAF, corresponde ao faturamento anual do período, gerando falso positivo na análise de capacidade financeira mensal. O mapeamento também indicou, entre aspas, depósitos em espécies relevantes em contas de servidores públicos, movimentações atípicas de recursos por agentes públicos, movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas, movimentação de recursos incompatível com o patrimônio e, por fim, a existência de contas de depósitos à vista cujos saldos ou movimentações financeiras não... Resumindo, roubou e roubou muito. O sindicato do irmão do Lula roubou muito, se não me engano, de 600 milhões de reais dos velhinhos. A família Lula está roubando velhinhos. E eles estão desesperados. E aí surgiu um momento hoje onde quase que foram para porrada ali na CPMI. O relator, Alfredo Gaspar, mostrou ali o vínculo do, olha só, quem que é esse aqui? É o irmão do Lula. E ele estava apresentando, né, lá com os ministros, o irmão do Lula, o presidente do Sindinap. Aparentemente o irmão do Lula era o cara que abria as portas para que eles pudessem roubar mais. Tá aqui de novo o ministro, o irmão do Lula, o presidente, que hoje, representante do Sindinap, que hoje recebeu habeas corpus para não precisar falar nada. Vou dar um pequeno parênteses aqui, eu não me aguento. Esse irmão do Lula, o Frei Chico, que nem Chico ele chama, é José, ele foi quem ensinou o Lula a ser político. Ele é mais velho que o Lula, tá? Então você imagina você fechar a negociação com o irmão do atual chefe do executivo na sua mesa. Você teria segurança em fechar negócio com o irmão do presidente? É óbvio que você teria. Então essa era a função do Frei Chico no Sindinap. E aí os políticos do PT que lá na CPMI estão não querem que o Frei Chico seja convocado. Durante a fala do Alfredo Gaspar, ele mostrando como que o Frei Chico, né, irmão do Lula, roubou, que fique bem claro, o Jornal Nacional não vai falar, Fantástico não vai falar, a maioria da população brasileira não está sabendo dos maiores escândalos que aconteceram na nossa história. Ele vira e fala que, dependendo das respostas do presidente do Sindinap, ele ia convocar o irmão do Lula. Rapaz, foi só ele falar que iria convocar o irmão do Lula, que de forma impressionante, todos os demônios saíram das catacumbas para proteger esses corruptos. Tá na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admito interrupção, presidente. Não admito interrupção. Tu não admite, não é? Não admito interrupção. Não pode interromper, presidente. É culpa admitir alguma coisa. Não. Presidente. Só um instante, senhores. Presidente. Só um instante. Presidente. Só um instante. Presidente. Pela ordem. Não, o líder. Senhores, só um instantinho. Pois não, deputado Paulo Pela, liderança. Muito bem. Em primeiro lugar, quem decide se pode interromper aqui é o senhor. Esse que está falando é o Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Ele tem sido o maior defensor dos corruptos na CPMI do INSS. E, sinceramente, esse cara está cometendo talvez um suicídio político. Ele é candidato a Senado ou ao governo, não sei, lá no Rio Grande do Sul. Ele está sendo o principal defensor da corrupção hoje. Sim. Eles ajudaram a blindar, inclusive o aliado, ex-chefe de gabinete do Alcolumbre hoje, eles conseguiram recusar a convocação de um cara que recebeu 3 milhões dessas empresas que roubaram os velhinhos. E ninguém fala nada. Eu não vejo a imprensa falando sobre esse escândalo. O primeiro escândalo foi o roubo em si. O segundo escândalo, que na minha opinião é mais relevante, é a forma como o PT e o governo estão protegendo esses corruptos. Não deixam ser chamados. O STF protege, o Flávio Dino, na maioria das vezes, protege os corruptos para que eles não sejam presos. Se ele é preso, o PGR vai lá e arquiva. Eu nunca vi uma estrutura de proteção da corrupção como essa. Eu nunca vi, assim, e é escancarado, eles não tentam disfarçar, eles não tentam esconder. Mas foi só mencionar o nome do irmão do Lula, que tá, gente, sem sombra de dúvida, envolvido no esquema. Cara, eu fico imaginando se fosse o irmão do Bolsonaro. É só mencionar, que tá mais do que claro, que de forma impressionante todos os demônios saem para defender seus colegas. É impressionante. Mas o que me deixa realmente revoltado é que eu não vi o Jornal Nacional falar sobre isso nenhuma vez. Nem o Fantástico. A TV aberta finge que a CPMI do INSS não está acontecendo. No período da CPMI da Covid, era transmitido ao vivo na TV aberta. Dessa vez eles fingem que não acontece. Então a gente tem que mostrar pro povo. Compartilha o vídeo, manda esse link para todos os grupos, para as pessoas entenderem. O Brasil está vivenciando o maior escândalo de corrupção, envolvendo o Lula, irmão do Lula, o pessoal do PT, e eles estão protegendo os corruptos. E vão continuar a proteger mais ainda. Sabe por quê? A gente falou na semana passada aqui que a Globo já despejou um caminhão de dinheiro na Rede Globo. Que a Globo já despejou um caminhão. O governo já despejou um caminhão de dinheiro na Rede Globo. Pagou 17 vezes a cota que pagou para qualquer outra emissora. E a gente sabe que, infelizmente, quem dita o jornalismo popular nesse Brasil aqui se chama Rede Globo. Só que quem já sacou, que nem eu, como jornalista formado,
Eu já saquei a perseguição política da direita na Globo, porque a direita não despejou caminhão de dinheiro lá. E como eles vão falar mal de um governo desse jeito? Eles se venderam. Quem é o repórter louco que levanta a mão ali para falar 1/3 do que eu estou falando aqui dentro da Globo? Nenhum. Todos querem o seu empreguinho. Todos querem a sua CLT ali. E nada contra, né? Então você se esconda no esporte, você se esconda na previsão do tempo. Agora, se você for analista político da Globo, analisa lá o que fala Miriam Leitão, o Camarote, né? O Bonner nem se fala. Pô, o Bonner só faltou dar outra facada no Bolsonaro quando foi lá na bancada do Jornal Nacional. Renata Lopretti. Não tem ninguém que fale mal do governo atual. É um governo maravilhoso. Está acontecendo uma coisa sensacional. As pesquisas da Quest, o Lula só aumenta a popularidade. Gente, isso é manipulação em massa. Isso é um marxismo total, é o socialismo aplicado na tua veia. Queira você, se você quer estender o braço para isso, estenda. Nada contra, mas abra a tua cabeça. Por que não passa uma CPMI do roubo do INSS? Só porque tem o irmão do Lula envolvido não vai para a Globo. É o que o Gair falou, se fosse o irmão do Bolsonaro ia estar em toda a programação da Globo News. Um estardalhaço político vendido, comprado, né? Ou não comprado, na verdade. Tudo que vem para a direita, que não deu dinheiro para a Globo, eles arregaçam. Agora, tudo que é favorável a quem paga, né, os anúncios Brasil, União e Reconstrução ali, eles abafam. Bom, falamos demais do INSS. Dá aquele pit stop aqui de novo para você aproveitar e se inscrever nesse momento. 105.365. Esse é o número. O YouTube deve ter dado uma congelada nos inscritos. Talvez está girando para vocês, mas para mim não está. Você clica e você se inscreve no canal que luta pelo retorno da direita aqui no nosso país, para que a gente tenha um liberalismo econômico, valores conservadores familiares aqui no nosso país. Essa é a luta maior do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, tá? Vá se inscrevendo. A gente vai tentar bater aí 105.400 na live de hoje. Chegando no aquecimento total aqui, agora começa o tema polêmico. Você que gosta de polêmica, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de polêmica. Teve aqui uma matéria que repercutiu muito e vocês me cobraram, porque falaram, você falou mal da Janja, que a Janja era garota de programa. Tem gente que fala que a Michelle era garota de programa. É mesmo? Então tá, a gente foi atrás dessa pauta. Quem falou que a Michelle era garota de programa é essa pessoa aqui que está aí na tela. Ela é apresentadora lá no Piauí, né? O nome dela cadê o nome dela? Teônia Micaeli, e ela falou mesmo. Ela falou, apresentadora que chamou Michelle Bolsonaro de ex-garota de programa quebra o silêncio. E aí eu me dei o trabalho, tem 3 meses essa matéria, eu me dei o trabalho de entrar no Instagram e vi algumas fotos da Teônia Micaeli. Eu não sei se ela é jornalista, mas vi algumas fotos dela com pessoas do PT, né? A Gleisi Hoffmann, inclusive, que estava ali do lado dela. Então, isso não quer dizer nada. Eu já tenho foto com o ex-ministro Eduardo Cardoso aqui. Também não é por isso que eu sou de esquerda. Tirei uma foto com ele, estava num caminhão ali lá na Avenida Paulista. Ele é um cara da mídia. Eu ainda falei, é difícil debater com o Coppola, né? Ele falou, pô, ele é difícil, então. E... Só faltou falar, concordo 100% com o Coppola. Então, né? A gente tá ali e tal, vamos respeitar a pessoa pública dele. Mas aí essa Teônia Micaeli, ela disse isso, e aqui no nosso canal a gente mostra os dois lados da moeda, né? Você acha que a Janja já foi garota de programa? Coloque aí no chat. Você acha que a Michelle Bolsonaro já foi garota de programa? Coloque aí no chat também o que você acha. Escreva aí que eu vou ler o seu comentário enquanto a gente lê esta matéria aqui para vocês. A apresentadora que chamou Michelle Bolsonaro de ex-garota de programa quebra o silêncio. Então vamos ver se ela falou bem ou se ela falou mal. Teônia Micaeli, tá aqui o nome dela, comentou repercussão do caso e disse evitar contato com a imprensa. A defesa de Michelle Bolsonaro pede uma condenação. A influenciadora e apresentadora, não é jornalista, porque se fosse jornalista iam colocar jornalistas. A influenciadora e apresentadora piauiense Teotônia Micaeli
quebrou o silêncio pela primeira vez sobre o processo que enfrenta, já está tomando processo, na justiça após chamar Michele Bolsonaro de ex-garota de programa, durante uma edição do podcast IELCast. A declaração virou alvo de uma queixa-crime por injúria e difamação movida por Michele na segunda vara criminal de Teresina, mas a ex-primeira-dama teve uma derrota parcial. A juíza Maria Cecília Batista Campos negou o pedido para tirar o vídeo do ar de forma imediata, ou seja, o processo segue em andamento, mas o conteúdo continua disponível. Será que a gente consegue assistir? Como é que chama isso aqui? Ah, eu quero. Podcast IELCast. Ah, será que a gente consegue? Vou entrar aqui no YouTube, ó. Caramba, cara, não tirou do ar. E aí não é que ela está sendo favorável à acusação. Ela está sendo favorável. Deve estar bombado de audiência isso aqui, né? IELCast, ó lá, vamos ver. Pô, deve estar bombadaço esse vídeo aqui. Qual o nome dela? Micaela, né? Cadê a Micaela? Cadê a Micaela? Cadê a Micaela? Caramba, eu devia ter achado. Michele Recuo diz que não será candidata. Micaela, será que o canal continua aqui com esse vídeo, rapaz? Tem vídeo pra caramba. Não é nem muito bombado, não, viu? Deixa eu ver se eu consigo pesquisar no canal. Micaela. Não tem no ao vivo. Nos vídeos. Depois eu vou procurar com calma se eu não achar. Eu sou curioso. Micaela. Acho que ela deve ser apresentadora, né? Vou pôr Michele aqui. Michele Bolsonaro. Michele 2026, joias, polêmica, disputa Michele admite, pode disputar, recua, IEL, 2 semanas, 11 dias, foi há 3 meses a notícia. Pois eu vou procurar com calma esse vídeo aqui, eu acho que eles devem ter tirado. É um vídeo muito polêmico. Então, beleza. Vamos seguir aqui. Não tá. IELCast. Se alguém achar esse vídeo, me manda, hein? A declaração virou alvo de uma queixa-crime, Michele, mas a ex-primeira, ou seja, mas o conteúdo não continua disponível. Só que não, até agora não achei. A defesa de Michele ainda solicita a atuação do Ministério Público e a condenação de Teônia, com agravantes. É Teônia Micaela também, eu fui burro ali, né? É Teônia, né? O que eu vou pôr aqui? Teônia. Cadê a Teônia? Teônia. Será que ela foi convidada do programa? Teônia, ex-mata enfermeira. Teônia, Shopee. Cachorro, Teônia fala em 2 pesos e 2 medidas, 4 meses. Cachorro, Teônia explica que a inflação é influenciada. Teônia Pereira, IELCast, há 1 ano. Você viu a candidata, Teônia? Eu acho que ela... acho que é esse aqui, hein, cara. Teônia, ex-mata enfermeira. Michele as joias, grau de impunidade, vendedor, será que é isso aqui? Presidente Teônia, ela saiu candidata. Teônia Pereira e vamos ver, deve ser isso aqui, hein? Deve ser isso aqui. Será? Deixa eu ver se eu acho, vamos ver. Eu vou ter que assistir com calma para trazer com vocês isso aqui. Não vou fazer produção ao vivo aqui que vai ficar ruim, né? Mas já achei o vídeo. Então,
Teônia, a declaração virou de uma queixa-crime e tal, o vídeo está disponível. A defesa de Michele ainda solicita a atuação do Ministério Público e a condenação de Teônia com agravantes legais. A apresentadora quebra o silêncio e comenta sobre o processo de Michele Bolsonaro. Na sexta-feira, dia 4, durante uma nova participação no IELcast, Teônia, sexta-feira, dia 4. Gente, marca isso aqui para mim, tudo é importante. 4, sexta-feira. 3 meses, então outubro, setembro, agosto, julho. Em julho teve uma sexta-feira, dia 4? Vamos olhar. Tem a investigação, você está vendo como é que faz uma pauta, né? Olha isso aqui. Em julho, sexta-feira, dia 4. Ai, 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 ui, ui. E ai, 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 ui, ui. Como eu amo o jornalismo. Dia 28 de setembro isso aqui entrou, acho que foi antes. Tá, beleza. Depois eu vou olhar com calma. Mas beleza. Na sexta-feira, dia 4, durante uma nova participação no IELcast, Teônia falou sobre o processo pela primeira vez. Ela disse estar tranquila com tudo que vem acontecendo. Meus dias têm sido muito tranquilos, sempre me preparei muito, e pior que estão me chamando de bobona nos comentários, inaudível. Mas é outra bobona aqui. Graças a Deus, desde que eu passei pela porta da IEL TV, eu adquiri algo que já estava em construção, mas que aqui foi fundamental para ter inteligência emocional para lidar com momentos difíceis, disse Teônia. Michele Bolsonaro move processo e a apresentadora se pronuncia sobre o caso de ex-garota de programa. Ela também agradeceu o apoio da equipe do programa e reforçou que está pronta para enfrentar a situação. Você, apresentador, me auxiliou muito nisso, então tenho inteligência emocional suficiente para lidar com esse momento e é isso. Quando o apresentador perguntou se a imprensa a procurou, Teônia respondeu com bom humor. Sim, mas eu não atendo, tá, gente? Só na IEL TV, exclusividade. O episódio terminou com o apresentador dizendo que agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. Teônia encerrou reforçando sua confiança na justiça. Nós acreditamos na justiça, não somos contra a Constituição, nós defendemos a Constituição, o direito da liberdade de expressão e seguiremos aqui. Teônia, uma coisa é a liberdade de expressão, a outra coisa é falso testemunho, né? A gente, às vezes o candidato político, ela devia estar candidata ali na ocasião, né? Pelo que eu entendi, ela trabalhou na emissora e saiu candidata. Então, coloca ela aí, a Teônia e a Michele, que essa é a treta do dia. Então, a Teônia, ela luta por liberdade de expressão, mas ela acusou a Michele de ser ex-garota de programa. Com base em quê? Eu preciso assistir o podcast, depois eu vou assistir esse trecho para trazer para vocês numa próxima. Mas você aí, acha que tanto a Janja quanto a Michele eram ex-garotas de programa, ou só a Janja você acha que era, ou só a Michele você acha que era, ou nenhuma das duas? Que isso é pegação de pé, é dor de cotovelo das mulheres que queriam ser primeiras damas nesse país. Fale aí, deixa aí pra gente saber a sua opinião. Opinião também deu o André Marcília, que foi aqui isso aqui é um corte, né, na verdade. Ele deu um show lá na CNN. Todo mundo sabe que a CNN tem as predileções políticas dela, né? Todo mundo fala aí que o dono da CNN tem uma construtora. Então, mesmo assim, eu admiro a CNN, eu assisto muito a CNN, tá? Porque esse negócio de ficar assistindo só veículo de bolha também, eu só vou assistir a Revista Oeste, só vou assistir o Metrópolis. Não, eu só vou assistir a Rede Globo, porque eu sou lulista e lá não fala mal do meu amigo Lulinha. Então, não dá certo para mim, eu assisto tudo e justamente por isso eu tenho base para poder criticar, porque se eu não assistir, como que eu vou criticar? E o Marcília teve essa coragem, e a CNN também tem essa coragem, de dar o palco para pessoas da direita falar, coisa que eu não vejo, por exemplo, na Globo News. É muito difícil de ver na Globo News o que você vê aqui agora com o André Marcília contextualizando um raciocínio muito importante para você. Preste atenção. A questão da anistia é isso, está expresso lá o que não pode ser anistiado. Então, esse é o problema. A gente passou a interpretar coisas da Constituição que não estão no texto. E isso é brigar com as regras também. E isso tem sido feito pelas nossas instituições, pelos nossos ministros. Agora, o problema é perguntar quem brigou com as regras, né? Porque eu acho que está todo mundo brigando com as regras em nome de não brigar com as regras, né? Nós temos também instituições que estão brigando com as regras. Nós, por exemplo, aqui falamos da questão da anistia, veja, não é a minha opinião, é o que está escrito na Constituição. Se ela não é boa, que se refaça, mas não que se interprete ao bel prazer. Jurista dá show na CNN e expõe contradições da imprensa. André Marcília cala jornalista ao vivo. Em plena CNN, um confronto raro expôs o abismo entre o discurso da militância e o peso da lei. O jurista e professor de Direito Constitucional, Dr. André Marcília,
não se calou diante da narrativa ensaiada de um jornalista que tentou impor uma verdade conveniente e acabou sendo desconstruído ao vivo, ponto por ponto, com base, razão e coragem. O embate virou símbolo do choque entre opinião e Constituição. E você, de que lado fica nessa batalha pela verdade? Sua opinião é essencial. E vamos ao vídeo. Não é o caso de se ignorar os milhões de eleitores que se identificam com o bolsonarismo. É o caso de eliminar quem brigou com as regras. Mas esse eleitorado está aí. Esse eleitorado tem que ser respeitado. Obrigado, André, por favor. Agora, o problema é perguntar quem brigou com as regras, né? Porque eu acho que está todo mundo brigando com as regras em nome de não brigar com as regras, né? Nós temos também instituições que estão brigando com as regras. Eu não sei nem o que ele vai falar aqui, mas eu imagino, tá? O William Vac, às vezes, ele provoca, tá? Ele fez uma provocação, não significa que ele pense dessa forma. Pelo pouco que eu acompanho o trabalho do Vac, eu percebo que ele provoca bastante. Ele provoca justamente para ter respostas boas dos entrevistados. Isso é papel do jornalista. Se ele está falando que a direita brigou com as regras porque aquele povo foi induzido a invadir lá no 8 de janeiro, agora é o atropelo dele, porque o que está acontecendo com o nosso STF? Aquilo ali não é brigar com as regras. O Bolsonaro encarcerado, uma prisão completamente irregular, que já foi comprovado que ele não teve nada a ver com a influência de taxação lá nos Estados Unidos. A treta é com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo. E ele continua preso preventivamente por isso. Então eu acho que é isso que o Marcília vai falar. Por isso que eu não assisto antes os vídeos, para ter esse impacto. Nós, por exemplo, aqui falamos da questão da anistia, veja, não é a minha opinião, é o que está escrito na Constituição. Se ela não é boa, que se refaça, mas não que se interprete ao bel prazer. Então, a questão da anistia é isso, está expresso lá o que não pode ser anistiado. Então, esse é o problema. A gente passou a interpretar coisas da Constituição que não estão no texto. E isso é brigar com as regras também. E isso tem sido feito pelas nossas instituições, pelos nossos ministros. Nós temos acompanhado isso desde 2019. Veja, nós temos nesse caso, para não entrar no mérito, enfim, isso é dito e sabido, né? O ministro Moraes é um ministro relator que, enfim, é também tido como vítima dessa história toda. Como é que você pode ter uma pessoa que é vítima e ao mesmo tempo ser julgador? Isso é também ir contra as regras. Nós tivemos diversos, a vaza-toga chamada assim, né? Vaza-toga 1, a vaza-toga 2, 3, 4, quantas mais serão necessárias para a gente entender que nós temos instituições que estão brigando com as regras também em nome de colocar as regras no lugar. Então, esse é o ponto. Qual é existe uma briga com as regras que é melhor que a outra, ou nós estamos aqui apenas escolhendo um lado dessa trincheira mais adequado de acordo com o que a gente pensa? E outra, eu não consigo enxergar uma democracia em que nós desejamos simplesmente nos livrar, como foi dito, né? Nos livrar desse ou daquele. Acho que democracia não se livra de ninguém. Ao contrário. Não, eu acho que foi uma força de expressão. Não, claro, mas mesmo politicamente, mesmo no sentido de desidratar ou de... enfim, porque senão nós precisaremos, de novo, chegar à conclusão de que o povo é o problema, né? O povo é que está seguindo o líder errado. O povo é que precisa ser... E aí a gente vai terminar com também uma frase que foi dita dentro do STF. O povo precisa ser recivilizado. Então, e se nós não nos pacificarmos com o povo, não há pacificação possível. No fundo, é isso. É uma provocação intelectual fortíssima que você está fazendo. Porque, no fundo, o que você está dizendo é como é que a gente pode definir a possibilidade de uma anistia ou não, se o valor absoluto é o da preservação da regra democrática e aquelas instituições para isso designadas são as que violaram a regra democrática. É isso que você está dizendo. O que você está dizendo é que quem tem que preservar a Constituição tem sido o mais ativo em não preservá-la, que é o Supremo. O centro do seu argumento é esse. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos... Então é isso, né? E aí? É a provocação? Nossa, é gravíssimo o que você está falando, Marcília. O Vac falou. E não é o que está acontecendo? Alguém aqui acha que o STF está controlando a democracia nesse país ou está instaurando uma ditadura da toga? Opinião de vocês.
Eu não consigo ver uma isenção de interesse no STF, a não ser manter o mesmo sistema de governo que a gente tem aqui. Quando eu falo sistema de governo, não é o presidencialismo, a monarquia, o parlamentarismo. É o sistemão presidencialismo socialista que a gente tem aqui, que o Lula só não conseguiu implantar graças às derrotas que ele tem na Câmara, principalmente. Essa questão de tributar aí 17 bilhões que iam jorrar na mão do governo para fazer campanha política o ano que vem. Com o governo de direita a gente não viu esse tipo de coisa. Tive o Haddad, inclusive, criticando o Bolsonaro por não ter cobrado os impostos que ele deveria ter cobrado. Pô, você quer um governo melhor, quer um governo que não cobrou imposto? Você acha bom quando aumenta o teu IPTU ou você acha bom quando o prefeito da sua cidade aí congela o IPTU? Quem gosta de pagar imposto nesse país? E o problema não é não pagar o imposto porque você é pilantra, é porque o imposto chega lá e a renda não é distribuída corretamente. Você não tem uma saúde, uma educação, uma segurança para você poder trabalhar em paz. É só por isso que ninguém aqui no Brasil não gosta de pagar imposto. O dia que o imposto for convertido em benefício e o cidadão entender que se ele parar de pagar aquele imposto, ele para de ter aquele serviço bom, cara, todo mundo aqui vai querer pagar imposto. Mas o que a gente paga já é suficiente para ter serviço bom e esse serviço nunca chega, porque a renda é mal distribuída. A renda chega no pé do Lula com um tênis de 8 mil reais, com viagem para a Suíça no dia dos namorados, ele é a Janja, com uma comitiva que foi para a ONU, que gastou em uma semana 5 milhões de reais. Essa comitiva que foi para a ONU lá, que o Trump elogiou ele, vocês acham que agora ele é amigo do Trump? Espera que vocês vão ver o que vai acontecer. O Trump é espertíssimo, mas só para não fugir do assunto. 5 milhões de reais. Quanto tempo da tua vida você precisa para ganhar 5 milhões de reais? Conta para mim aí no chat. Eles gastaram em uma semana a comitiva do Lula na ONU. 100 pessoas gastaram 5 milhões de reais. Então, não dá. A pessoa que quer continuar nisso aqui, que nem o Elson. Não, Elson? Tá bom. Para Lula, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são pilantras e ladrão. Tá, mas o Bolsonaro não fez isso com dinheiro público. A gente não via um gasto com o cartão corporativo do jeito que é exorbitante com esse governo de esquerda que quer o socialismo para o povo e o capitalismo para eles. Entendeu? E eu respeito muito a tua opinião, tá, Elson? Tamo junto. Mas tem um governo que gasta menos e tem um governo que gasta mais. Não tem anjo e demônio. É tudo demônio. Mas tem um demôniozinho mais bonzinho, um demôniozinho que gasta pra caramba. Tá? E na verdade um demôniozinho que ninguém pegou a corrupção ativa do cara. Estão aprisionando ele, talvez gravando com tornozeleira eletrônica, talvez tentando deixar ele fugir, ele fazer algum crime para prender de fato, porque não tem crime que possa ser imposto ao Bolsonaro. E essa perseguição do STF faz até quem não era bolsonarista acabar se tornando. Porque o cara que enxerga fora da caixa fala, cara, já deram facada nesse homem, já tornaram ele inelegível, agora estão prendendo ele para calar a boca dele, que é a maior arma que o Bolsonaro tem. E eles não conseguem calar canais como o nosso aqui, por exemplo, que está lá defendendo a liberdade do cara. Tirando os idosos que estão presos lá desde o 8 de janeiro. O que significa isso? Significa que existe uma perseguição política. E significa que o Bolsonaro está sequestrado. Sequestrado, e é isso que você vai ver a partir de agora. Porque o Bolsonaro está sequestrado. E o que o Moraes quer em troca para soltar o Bolsonaro foi dito lá no Pavio Curto, o programa do meu amigo Pavinato na Revista Oeste. E você vai ver a partir de agora o que é que o Moraes quer para soltar de fato o Jair Messias Bolsonaro, que está preso injustamente, tá? Numa prisão preventiva domiciliar, com câncer de pele. E ninguém solta o homem. Então, o que eles querem para soltar? Porque depois eu vou falar o que eles querem para soltar o Adélio Bispo. E se soltar o Adélio Bispo, nossa equipe vai atrás do Adélio para entrevistar. Esse é o compromisso desse canal aqui. Nós vamos conseguir a fala do Adélio Bispo, coisa que ninguém está olhando. Isso é uma coisa que mudou a questão política do país. Se você está aqui, chega agora, pode compartilhar a partir de agora lá, e por isso que eu não pedi antes. Tá com o dedo no joião, compartilhe e se inscreva nesse canal que a gente vai mostrar quando Adélio Bispo vai ser solto. Hoje você não sai daqui sem essa informação. Preste atenção
no que traz o meu querido Thiago Pavinato. Uma denúncia em que ele não foi denunciado. Por que ele está preso? Segundo informações do jornal O Globo, parlamentares que negociam o projeto de anistia afirmam que a falta de interlocução do relator, deputado Paulinho da Força, e repito aqui, tá? Como é que um sujeito que não sabe dosar plástica e harmonização facial tem a coragem, a audácia de falar em dosimetria? Mas o Paulinho da Força, né, ele não está conseguindo ter interlocução e vice-versa com o Batoré, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E isso tem travado o avanço da proposta. Deputados relatam, sem um aceno de Alcolumbre, a Câmara não pretende votar o texto sobre a redução de penas para não repetir o desgaste da PEC da blindagem, que a Câmara aprovou, né, que os malandros aprovaram na Câmara, e o Senado deu um Pelé e colocou na cesta do lixo. A avaliação entre parlamentares é que Alcolumbre usa a estratégia do silêncio para ganhar tempo e evitar novo desgaste político, como aconteceu com a proposta que previa a blindagem de parlamentares. Na ocasião, a Câmara aprovou o texto patrocinado pelo presidente da Casa, o mini-craque Hugo Mota, mas viu o projeto ser enterrado pelo Senado, gerando desgaste. Quanto desgaste, hein, nesse DSTP, hein? Nossa, vai gostar da palavra desgaste assim na casa do Saci. Inclusive, o próprio Paulinho da Força confirmou que, ainda com desgaste, não conseguiu contato direto com o desgastado Alcolumbre. Eu não aguento mais falar desse negócio de anistia, viu, Rodolfo? Não aguento mais. Coisa chata fica Desgastou, aí. Anistia pra cá, anistia pra lá. Setembro de 2024, Paulista lotada, trio elétrico. Bolsonaro, Silas Malafaia, vai lá o Tarcísio. E todo mundo, anistia, anistia. Aí vai lá os deputados, ficam falando, e o povo aplaude, os parlamentares. E o povo, anistia, se não tiver anistia, vai paralisar, vai ter obstrução intestinal, vai ter obstrução anal, anistia, anistia, nós exigimos anistia. Cadê? Não faz isso. Cadê? Teve uma meia dúzia de coisas. Cadê a anistia? Cadê a anistia? Cadê? Fala pra mim. Cadê essa? Aí veio esse Paulinho da Força, com essa cara toda torta de plástica, harmonização e uma tintura caju bem da vagabunda. Falar em PL de dosimetria. Aí, que anistia? Que anistia. Aí veio o Sandy Júnior. Sandy Júnior já falou sem anistia, tá falado. Meu Deus do céu, cara. Se o Sandy Júnior falou sem anistia, não tem chororó. Aí fica essa do Bolsonaro preso político. Prende o Bolsonaro. Bolsonaro é preso político, pra quem não sabe. Porque ele tá preso domiciliar e proibido de falar com qualquer pessoa. Agora ele vai falar sério. Em razão de uma cautelar, de uma investigação que já acabou e que resultou numa denúncia em que ele não foi denunciado. Por que ele está preso? Porque está aí no centrão lá e fala, anistia eu não sei, mas dosimetria vai ser boa. Aí indica aí o Tarcísio. Abençoa Jair, o Tarcísio, amém. Abençoa Jair, o Ciro também. Abençoa Jair, o Tarcísio, amém. Abençoa, Senhor, o Ciro também. E aí não sai anistia, não tem dosimetria, não tem nexo esse país. Aí tem mais ainda, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro diz à imprensa que ele decidiu. Mas como é que eu sei se ele decidiu, se ele não pode falar nada? Então, dizem-me que eles disseram, que diziam que Bolsonaro decidistes colocar um freio, ao menos por hora, nas articulações para lançar o governador. Abençoa, Senhor, o Tarcísio, amém. Abençoa Jair, o Ciro também, né, candidato ao Planalto em 2026. Bolsonaro, diziam que Bolsonaro teria dito e colocado a culpa pela decisão em Sacurubiê, os caciques do Centrão. A gente já falou isso aqui essa semana. Essa suspensão na articulação para lançar Tarcísio como seu candidato à presidência foi acertado. Teria sido, eu não sei, eu não posso falar para o Bolsonaro durante encontro com o governador na segunda-feira em Brasília.
Depois da conversa, dizem que disseram que haviam dito que Bolsonaro chegou a ter dito, segundo dizem, a pessoas próximas, que disseram que teria dito que bateu o martelo de que Tarcísio não disputará o Planalto. Ou seja, ninguém sabe de nada. Para Bolsonaro, a culpa é da cúpula do Centrão. Cúpula do Centrão, quem é a cúpula do Centrão? Tem 2 nomes. Ciro Nogueira e Rueda, Rueda, Rueda levantou o voo. Eu vou voar com o PCC, Rueda. Então, são os 2 caciques, os 2 do Centrão, Ciro Nogueira e Rueda. Então, teriam dito que Bolsonaro dissesse que diziam que a culpa era dos caciques do Centrão, que na avaliação dele estariam ajudando o Lula a se reeleger ao aprovar medidas populistas. E é o que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo, só tem uma pessoa que lucra. Esta pessoa é Lula lá. Entre essas medidas estão o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que foi aprovado ontem pela Câmara, e a medida provisória que garante ampliação da tarifa social da conta de luz para famílias do CU. Famílias do CU. Cadastro Único, que é a sigla para Cadastro Único. Você já entrou no CU, Rodolfo? O Cadastro Único? É, a sigla de Cadastro Único. No Cadastro Único, não. No Cadastro Único, não. Conhece alguém que tenha entrado no CU? No Cadastro Único? Conheço. Conheço muita gente. Como é que essas pessoas estão? A vida delas está boa? A vida delas está cagada? Como é que... Não, Parinado, são pessoas que andam entorpecidas, parece. São pessoas que não conhecem essa realidade ou não se abrem para essa realidade. Mas novas pessoas podem entrar ainda? O CU está aberto ou já fecharam um cadastro? Eu acho que está aberto para todo mundo, Parinado. Está aberto para todo mundo. É uma palhaçada lá, né? Pode todo mundo entrar, sair a hora que quiser. Cara, depois desse show que você fez aí, cara, foi sensacional. Você falou algo tão sério aí. Não sei nem o que dizer, Pavim, porque como é que essas pessoas sabem tanto, tem tantas informações sobre o que está sendo decidido nesse momento entre Bolsonaro, presidência da República, campanha eleitoral para 26, Tarcísio de Freitas, de onde vem, qual é a fonte que está dizendo sobre isso, e o Bolsonaro nem está podendo falar, sabe, talvez seja só especulações. Eu desacredito da ideia de que Tarcísio de Freitas não venha à presidência da República pro ano que vem, muito difícil, a não ser que Ratinho Júnior ganhe aí uma grande força entre o Centrão e possa ser que uma surpresa pode acontecer, mas tudo que você falou está coerentíssimo. Eu disse que disseram que eu ouvi falar, isso aí fica uma celeuma. Ó, querido, o que disse que me disseste que dizia a carta, lembra desse episódio? E do Chaves também, sua mãe disse que me disse para dizer que esqueci. Famoso telefone sem fio. É isso. Molecada nem sabe o que é fio de telefone hoje, né? Não sabe. Não sabe. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você que está bem por dentro disso. Por dentro do Cadastro Único? Sempre, né? Sobre Tarcísio de Freitas, qual que é a sua opinião sobre esse texto que você leu agora? Você acha que isso pode, de fato, estar acontecendo nos bastidores? Que Bolsonaro pode ter batido o martelo e não querer que Tarcísio de Freitas saia presidente no ano que vem? Eu não gosto de falar sobre o que não dá para saber. Mas o que não dá para saber também é se o Tarcísio de Freitas ele está nesse... Existe uma chantagem, uma extorsão promovida pelo Centrão em favor do nome de Tarcísio como candidato a presidente, existe. Essa extorsão se dá mediante sequestro praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, que mantém uma prisão domiciliar e a proibição cautelar de falar com quem quer que seja através de redes sociais, suas de outro ou de outro, de dar entrevistas, que é um sequestro porque não existe processo que há em base, nem é lei, nem medida judicial, nem absolutamente nada, porque, repito, a investigação que deu aso a essas medidas acabou e ele não foi denunciado. Então, isso já deveria ter caído, especialmente porque o Alexandre de Moraes está careca de saber que, tendo ele despachado os autos desta denúncia, mandando citar por carta rogatória o Paulo Figueiredo e discriminando o Eduardo Bolsonaro, que ele sabe onde está, porque ele acabou de investigá-lo, mandou que ele fosse citado por edital. Neste mesmo processo, nesses mesmos autos, estão encartados os pedidos da defesa de Bolsonaro, dizendo, olha, a investigação acabou, Bolsonaro Jair não foi denunciado, então tem que cair essa restrição à sua liberdade, essas restrições à sua liberdade. Mas ele despachou nos autos e cagou para a defesa de Bolsonaro, cometendo assim o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que, se não me falha a memória, é 13.069, ou 13.080, alguma coisa assim, uma lei de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 9º ele fala. E com esse crime de abuso de autoridade, que é não relaxar, né, a restrição das liberdades de Bolsonaro no prazo razoável, já que ele já despachou os autos dessa denúncia, agora ele é o sequestrador de Bolsonaro. E esse sequestro de Bolsonaro só tem servido para duas coisas, que é
influenciar na campanha do ano que vem, ou seja, já estão construindo a viabilidade de uma vitória de Lula. Alexandre de Moraes está fazendo isso e, é claro, dando aí um tempo para o Centrão ver se ele consegue dobrar o Bolsonaro. Abençoa Jair, o Tarcísio, amém. Abençoa Jair, o Ciro também. Só que parece que não está dando certo, então parece que não vai ter nem dosimetria, nem anistia, nem trem da alegria, né? Nada. E absolutamente nada. Só critério de informação, a lei da abuso de autoridade, a lei número 13.869 de 2019. Eu quase acertei. Isso aí. Quase acertei. Bom, falando em lei, vamos falar da lei Magnitsky. Muito bem. Aí ele fala de outras questões ali na sequência, né? Eu mesmo me cortei. Quando o Pavinato fala do Ciro, não é o Ciro Gomes, é o Ciro Nogueira, tá? O presidente do partido PP, é o Partido Progressista, né? PP. Ele é o maior articulador, que ele já apareceu lá, né? Que eu expliquei aqui, que é da doação lá do Fernando Cavalcante, o sócio do Nelson Williams. O Ciro Nogueira já desembarcou do governo Lula. Já viu que o Lula vai perder a eleição, já desembarcou, tá com a direita. E aí ele tá lá querendo fazer a cabeça do Bolsonaro para o Bolsonaro abençoar uma candidatura que a chapa seria Tarcísio de Freitas presidente e Ciro Nogueira vice. Você aí do outro lado abençoa essa chapa? Ou você acha que o Bolsonaro faz bem em não abençoar essa chapa? Que ele não vai conseguir se candidatar. Ele não vai conseguir se candidatar. Qual vídeo, Isabel? Não está correndo o vídeo, não abre. Como assim? Estamos ao vivo aqui, já vai fazer 1h11. Bom, então você viu que o Bolsonaro está sequestrado e o preço do resgate dele é ele abençoar uma chapa com Tarcísio presidente e Ciro Nogueira vice. Você confia que dá para ganhar com Ciro Nogueira vice? Ciro Nogueira é um Temer moderno. Tá? Vaselina para todo lado. Cacique do Centrão, como o Pavinato falou. Né? Eu gostaria do Tarcísio presidente, isso eu gostaria. Mas com o Ciro Nogueira vice, aí eu já não sei se eu gostaria. Complicado, né? Eu vou colocar aqui mais 2 videozinhos, um debate acalorado, né, do Deltan com o... Com quem que foi que ele debateu? Deltan? Ou da Jovem Pan lá, que tá sempre... Ele tem um recalque, esse homem aqui. A gente vai aparecer o nome dele. Só fale a verdade da Jovem Pan News. Deltan Dallagnol, uma aula de direito penal para o seu amigo que odeia o Bolsonaro. Importante a gente pôr esse conteúdo aqui para vocês terem argumentação de debate. Né? Você, principalmente que está como eu, aprendendo muito em relação à política, nesses últimos anos eu estou me debruçando muitas pautas que eu não entendia antes para poder explicar para vocês aqui. Então é um aprendizado diário, né? A minha questão política. Eu já tinha domínio em muitas outras áreas, jornalismo internacional, jornalismo esportivo, e eu migrei para o jornalismo político. Então, como um bom migrante, eu estou sempre aprendendo. E aí o Deltan ajuda você a debater com aquele esquerdista inveterado, ou aquele cara que odeia o Bolsonaro, que é o caso aqui do debatedor dele, para você ter argumento num debate. Mas olha a treta. Eu vou pôr até na velocidade normal, que se eu pôr em 1,25 eu acho que vai atropelar. Vamos ver. Depois, se qualquer coisa, eu desacelero. Mas olha o pau. Presta atenção que está chegando agora, a gente já vai falar do Adélio Bispo, tá? Eu sei que a audiência gosta muito do caso do Adélio Bispo, teve uma atualização. Estão querendo soltar o Adélio Bispo. Fazendo exames no Adélio Bispo, tá? Nesse momento aqui, para soltar o Adélio Bispo. Fica comigo até o final e coloca aí se você quer que o Adélio Bispo continue preso ou em liberdade. Eu não sei o que seria melhor. Eu preciso analisar a matéria que vai vir para falar. Mas lá, Marco Antônio Villa e Deltan Dallagnol, a luta mais polêmica do que Popó e Vanderlei Silva nesse ano. E abusos contra ela. Exato. É a mesma questão que eu bato na tecla aqui. O Bolsonaro tinha tudo para poder avançar no plano. E eu tenho certeza que esse plano chegou para ele, né, por alguém ali que é mais inflamado, porque tinha bolsonaristas ali meio biruleibes. Até hoje eu entro em alguns grupos de WhatsApp que eu falo, tem cara que perde a noção, né?
O cara quer ser mais extremo do que o extremo. Então, o Bolsonaro ele nunca teve uma postura de extrema direita. Isso aí veio da grande mídia. O Bolsonaro é direita. Ele não é centro-direita. Ele é direita. Tá entendido? E aí, só respondendo aqui a pergunta, quando o Deltan aparece, é muito bom, porque ele traz, né, essas questões jurídicas que a gente não sabe. Mas não existe. Você prende alguém porque planejou um crime. É preso quando executa. E olha aqui que no Brasil que nem quando executa, hein? Nem quando executa. Às vezes executa, é preso menos tempo do que a condenação do Bolsonaro. Né? O goleiro Bruno já está na rua. Von Richthofen já está na rua. Maníaco do Parque está para sair. E daqui a pouco você vai ver que tem outro aí que cometeu um crime que está para sair também. Luiz Vital, como você sabe que o capitão Jair Messias Bolsonaro não vai se candidatar? Porque ele está condenado nesse momento, Luiz. O próprio Jair Messias Bolsonaro já entendeu que não vai ter tempo hábil para fazer uma campanha política. Eu já fiz uma campanha política para vereador, eu sei o que é uma campanha política. Ele está afiliado a um partido, mas ele está preso nesse momento, irregularmente. Irregularmente. E com a arbitrariedade que se faz no STF hoje, né, ele não tem condição nenhuma de ser o candidato da direita em 2026. Aguardemos. E eles estão forçando ele a abençoar alguém para que seja candidato. Eu acho que o Bolsonaro, dentro dele, ainda tem a sensação de que ele possa ser candidato. Mas, infelizmente, para nossa tristeza, eu acredito que nós não teremos o Bolsonaro na eleição de 2026. Mas teremos um nome muito forte indicado por ele para que nos represente nessa mudança que a gente propõe no nosso canal. Entendeu, Luiz? E se vier o Bolsonaro, ele ganha de forma acachapante. Essa é a minha visão. Vamos que vamos que vamos. O STF está em festa. Eu não vou trazer essa matéria, não. Eu vou. É o Deltan, é rapidinho. Vou pôr em velocidade rápida, 6 minutinhos, falando das sanções. Porque tá para ter aquela conversa do Lula com o Trump, né? E isso é o que pode estar motivando essa notícia aqui que o Deltan traz para a gente, porque pode derrubar as sanções aos ministros do STF. Olha a felicidade que está lá o Gilmarzinho. O Barrosinho ontem pediu para sair, né? Será que vai cair a sanção contra ele porque ele pediu para sair? Fala Deltan Dallagnol. STF está em festa! Trump vai derrubar as sanções. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, que hoje é dia de festa no STF. Sim, gente, de festa. Os ministros estão aliviados. Eles estão comemorando a recente amizade entre Lula e Donald Trump. E acreditando firmemente que agora vai. Trump vai derrubar as sanções. Chega de Magnitsky. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou mostrar para você a festa dos ministros em torno da ligação telefônica de Lula para Donald Trump. E no final eu vou te mostrar um fato que a imprensa escondeu de você e que prova que talvez os ministros estejam comemorando cedo demais. Bora então começar aqui vendo o que saiu no jornal O Globo. Olha aí. Ministros do STF avaliam que a conversa entre Lula e Trump abre caminho para reverter sanções e vem Eduardo Bolsonaro isolado. Olha só o que os ministros do STF estão dizendo nos bastidores e vai me respondendo aí nos comentários se isso aqui é análise ou se isso aqui é torcida. A conversa telefônica entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Trump, foi recebida com alívio por ministros do STF que enxergam no gesto uma abertura para reverter as sanções impostas por Washington. A leitura entre os magistrados ouvidos pelo Globo é que Lula acertou ao evitar o confronto direto e apostar na diplomacia como caminho para reverter medidas como o tarifaço e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, olha o nível do delírio. Desde quando Lula evitou confronto direto com o Trump? Lula atacou Trump no seu discurso inteiro da ONU. Desde o início, o que Lula mais fez é atacar Trump pessoalmente. Até debochou, oferecendo jabuticaba para Trump se acalmar. Agora, olha aqui o surto dos ministros, dessa vez no Estadão. A ala do STF aposta que a palavra final do Trump vai se sobrepor ao perfil ideológico de Marco Rubio. A avaliação de uma ala da corte é de que a palavra final sobre a retirada das tarifas e sanções a autoridades brasileiras será do presidente Donald Trump, que se mostrou disposto a negociar. O Trump também criticou o governo brasileiro. E parece que é ele que manda no governo americano. Foi o que disse a coluna do Estadão, sob reserva, um dos magistrados, ao ser questionado sobre as críticas diretas feitas por Rubio ao ministro Alexandre de Moraes, relator da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Presta atenção de novo aqui na frase que o ministro disse.
Trump também criticou o governo brasileiro. E parece que é ele quem manda no governo americano. Jura, ministro? Jura? Eu não acredito. Será mesmo que quem manda no governo americano é o Trump, o presidente americano, hein? Ah, mentira. Se esse ministro não tivesse me contado isso, eu juro pra vocês que eu não saberia. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam que quem manda no governo americano é o presidente? Olha, eu tô chocado. Agora, olha aqui o auge da loucura. A CNN, ela disse que ministros do STF acham que a simples ligação telefônica entre Lula e Trump, em que nada foi decidido além de que eles vão se encontrar presencialmente, é a prova de um STF forte. Olha aí que isso é inacreditável. O Poder Judiciário viu essa conversa e ficou animado de Lula ter colocado o bode na sala, ou seja, ter mencionado as retaliações a autoridades brasileiras? Uribe, boa tarde para você, para o Naka, para Clarissa, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Uribe, essa conversa, esse diálogo, né, breve que aconteceu ontem entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump, foi vista por ministros do STF como uma prova de que o Supremo Tribunal Federal está fortalecido, né, diante dessa crise e que não vai se curvar a interesses estrangeiros, a pressões de outras nações estrangeiras. Prova de um STF forte, a ligação entre Lula e Trump. Olha só aí, lembra que eu te perguntei se você achava que era avaliação, era desejo, wishful thinking, ou era torcida? Agora, gente, como eu prometi pra vocês, vamos sair do sonho americano rosa, dourado dos ministros e bora pro mundo real. A jornalista Raquel Landim, ela publicou uma coluna do UOL sobre a escolha do Marco Rubio como negociador por Donald Trump. E aí, lá no meio da coluna, escondido, tava uma informação crucial que a imprensa toda escondeu de você, que escondeu de nós. Na ligação telefônica, o Trump ele cobrou Lula expressamente sobre a liberdade de expressão e Estado de Direito no Brasil. Ah, Deltan, não sabia, não vi isso. Realmente, tá escondido na imprensa isso aí. Olha lá, quase com uma nota de rodapé, ó. Há relatos de que quando o presidente brasileiro mencionou os 201 anos de relações amigáveis entre os dois países, o americano chegou a fazer referência à necessidade de aprimorar a liberdade de expressão e o Estado de Direito. Vocês perceberam, gente, como isso ficou oculto aí nas notícias todas que saíram? Aqui mesmo apareceu aí quase nas entrelinhas, quase com uma nota de rodapé. Olha, mas se o Trump fez isso nessa breve ligação aí diplomática, o que ele não vai fazer no encontro presencial? O que ele não dá de autoridade para o Marco Rubio fazer no encontro presencial? Os ministros do Supremo eles podem ter comemorado cedo demais. Como diz aquele ditado, dia de muito riso, véspera de pouco siso. Muito bom. Então, é o que a grande mídia faz, te manipula dessa forma. O Lula falou que não foi falado nada em relação à prisão do Bolsonaro, mas você quer mais? A liberdade de expressão? O Bolsonaro hoje está livre de se expressar? Está livre para se expressar? Não, né? Não, não se engane, tá? Não se engane com essa questão do Trump. E outra, é muito bom ele abrir diálogo com o presidente brasileiro, porque ele precisa resolver os nossos problemas em relação ao tarifaço, tá? Vamos ficar aqui jogando contra a nação. Agora, para tirar a Magnitsky dos ministros, vai ter que tirar alguma coisa. E o que é? Vocês não querem a Magnitsky? Então solta o Bolsonaro, libera ele para ser escolhido ou não pelo povo em 2026. Eu acho que essa é a condição. Vão querer dar? Não vão? Vão falar que o Trump está se intrometendo aqui? Intromissão do bem? Intromissão do mal? Você que decide aí. Você viu que eu mudei o cenário, né? Você viu que eu mudei o cenário? Porque agora vem a bomba. Bota o capacete que lá vem pedrada, como diria Zé Felipe, o ex da Virgínia, que é a ex do Vini Júnior. Eita, que loucura, né? Mas isso aqui não é programa de fofoca, não. Olha aí o Adélio Bispo aí, quem tava com saudade dele, ninguém, mas a gente precisa falar desse cara, porque ele está lá preso, né, em Mato Grosso do Sul, ninguém fala nada dele, ninguém quer saber de nada, né? Tá tudo certo, nada resolvido. Caso Adélio Bispo a partir de agora. Então você que ficou até aqui, até agora, essa menina quer ficar aparecendo aqui, pá, fica quieta, eu não quero nada aqui. Ela quer falar no meio do negócio, que fica tchap, 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 tchap. Quietinha, quietinha. Deixa eu diminuir para a gente poder ler a matéria, né? Novidade aqui do caso Adélio Bispo. A partir desse momento, Adélio pode ser solto a qualquer momento. É isso que a gente vai apurar aqui na tela com você, se esse pessoal aqui deixar eu tirar o chat. Ô, negócio chato, rapaz, sai daqui. Sai daí, pronto. Mas acho que vai dar para ler mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente vai superar esse desafio aqui. Vamos atualizar a página. Atualiza. Boa, tá aqui. Agora tá bonitinho. Isso. Ficou... Também é chato, hein? É chato esse negócio aqui, hein, Revista Oeste? Tira. Pelo amor. Não, deixa ela quietinha em algum lugar. Deve ter algum lugar para ficar quieto. Isso aqui não é possível.
Bom, tá aqui na tela. Autor do atentado, você tá vendo aí? Tá, né? Tudo bem. Então, senta para não cair. Senta para não cair. Eu tô avisando. Autor do atentado contra Bolsonaro passa por avaliações de periculosidade. Adélio Bispo será examinado por 2 psicólogos e laudo fundamentará eventual decisão para a saída da prisão. Matéria do Eric Mafra, dia 8 de outubro, 8h48 da manhã. Olha ele aí. Você que tá com saudade dele aí. Olha ele aí. Nos próximos dias... É legal, né? Para ler o negócio desse jeito aqui fica em curto. Tá bem ruim, né? Bem ruim, bem ruim. Amplia aí, pô. Dá para ampliar, não? Olha que coisa ruim isso aqui. Tem um leia mais? Olha lá. Continue lendo. Pronto, agora abre. Abre a matéria pra gente aí, rapaz. Que isso? Quer que eu assino para poder ler a notícia do Adélio? É sacanagem se não abrir agora, hein? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui a matéria. Precisa assinar, não é? Vai ter que ler bloco por bloco. Vamos ver. 2018, Adélio esfaqueou o Bolsonaro, então candidato à presidência da República. Tudo a gente sabe. Nos próximos dias, Adélio Bispo... Olha, tem 2 anos a mais que eu, esse cidadão. Você que tá chegando agora, a gente tá falando do caso Adélio Bispo, tá? Olha o que tá acontecendo lá no presídio no Mato Grosso. Nos próximos dias, Adélio Bispo, de 47 anos, passará por uma nova avaliação psiquiátrica no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso. O exame busca determinar se ele ainda representa ameaça à sociedade 7 anos depois do atentado contra Jair Bolsonaro ocorrido durante a campanha presidencial em 2018. 2 psicólogos serão enviados à unidade para conduzir a análise clínica. A equipe deverá verificar se Adélio possui transtornos mentais que justifiquem a classificação de alta periculosidade. Também avaliará se é necessário prorrogar ou revisar sua medida de segurança. O laudo poderá indicar uma nova reavaliação em prazo determinado ou até mesmo a transferência do paciente para um hospital de custódia. O que aconteceria se o autor da facada em Bolsonaro fosse liberto? Em caso de parecer favorável à libertação, Adélio deixará o presídio, que cumpre medida de segurança e não pena. Nesse caso, ele poderá receber acompanhamento ambulatorial conforme decisão judicial. Contudo, agentes consultados sob anonimato pelo portal Metrópolis consideraram improvável essa hipótese, pois a justiça tende a priorizar a ordem pública. Relatórios médicos indicam piora no quadro de saúde mental de Adélio ao longo dos anos de reclusão. Lógico, estão chapando ele de tanto remédio. O presídio vive em isolamento e recusa atividades como banho de sol. Imagina a vitamina D do cara. Em julho deste ano, recusou também os medicamentos para tratar transtorno delirante persistente. As autoridades mantêm o prontuário médico de Adélio em sigilo. Ninguém sabe, ninguém viu. Durante o governo Bolsonaro, a PF tentou acessar esses documentos no período eleitoral, mas não obteve autorização. Determinação judicial garante a permanência de Adélio no sistema prisional federal até... Olha aí a data, todos reparando aí, todos lendo comigo, 2038, quando ele completa 60 anos. Como foi considerado inimputável, não responde a processos criminais. Atualmente, o autor da facada contra Bolsonaro ocupa a cela de cerca de 6 metros quadrados e não recebe visitas familiares há mais de 1 ano. Desde a entrada no presídio, Adélio não leu livros, nem manteve diálogos com outros detentos da penitenciária de segurança máxima. Então essa é a situação do Adélio Bispo, tá? Mais atual que temos. Eu sei que você gostaria de ter uma palavra, né, do Adélio Bispo, mas ninguém deixa. Ninguém deixa falar, ninguém deixa chegar perto do Adélio Bispo. Você acha aí que o Adélio sobreviverá ao sistema carcerário até 2038? Ainda faltam 13 anos para isso? Curiosamente. 13, companheiro. Falta 13 anos, companheiro. O que eu posso fazer? 2025 para 2038? 13 anos pro Adélio Bispo. Poder dar uma entrevista e explicar. Até lá já morreu, né? Até lá já morreu. Você sabe quem. Não vou falar aqui, né? Vai que ele resolve ficar para semente. Vai que ele é o escolhido, né?
Vai que ele é o escolhido, companheiro. Tá entendendo o que eu tô falando, né? 13 anos, já vai ter gente que tá envolvida aí, pode ter morrido, né? Torcer pro Adélio sobreviver e a gente conseguir essa palavra do Adélio Bispo, tá? Era isso que eu tinha para hoje, dei o meu melhor por vocês aqui, cumprimos todas as pautas, agradecendo aos inscritos e aos não inscritos, só explicando o QR Code aí em cima, você sabe o que é o QR Code? É se o Brasil deixou você sequelado da careca, né? Agora você tem a nossa parceria aqui que pode te ajudar. R$1.000 em desconto para você fazer o seu implante capilar com o pessoal do ICB, tá? Então aponte a sua câmera aí para o QR Code em cima da tela e já vai ser direcionado para o atendimento. Você vai ganhar R$1.000 em desconto pela indicação no melhor instituto capilar do Brasil, que é o ICB, tá? Pode chamar que eu mesmo vou fazer o seu encaminhamento lá com o maior prazer. Você ganha R$1.000 em desconto e fortalece o trabalho aqui do nosso canal Brasil Inteligente. Certo? Era o que eu tinha para hoje. Gostou, não gostou? Não importa. Se você não gostou, indique para os inimigos. Se você gostou, se inscreva no canal, porque hoje foi um fiasco as inscrições do canal. Mesmo assim, fechamos aqui com a mesma numeração do qual a gente começou a live. Então, isso é muito ruim, porque o canal precisa crescer e se desenvolver, porque sozinho eu não aguento. Minha garganta sozinha é pouco. Então, se você quer um canal que luta e representa, né, a mudança desse país política fora das garras da esquerda, você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para fazer valer a sua permanência e a nossa luta aqui nessa plataforma do YouTube. Beleza? Se estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. Valeu!